Oi pessoal, nesse canal científico eu vou procurar ser o mais claro possível e eu tenho a minha metodologia de cálculo que está disponível a quem interessar nessa minha pesquisa, tá? Eu tenho como provar isso. O tempo não existe, tá? Eu nasci em 50, em 40, em 20, em 30. Eu nasci no ano 2000, no ano 2010. Não interessa. O tempo passado não existe. Ele não existe mais. E o futuro também não existe. Agora vamos lá. E o tempo presente existe? Também não. Eu falei, ele já se foi. O tempo presente é como você querer agarrar a água. Você não consegue agarrar a água. O tempo presente foi uma quantidade de água. Eu agarrei, não consigo segurar. Passou. Então, não existe passado, não existe futuro, não existe presente. Em todo o nosso universo não existe. O que existe é quantidade de movimento, ou seja, massa vezes velocidade. E velocidade é espaço sobre tempo. O que existe é o tempo relativizado no ponto do espaço. Assim mesmo, ele está sempre passando. Então, se você for querer observar o tempo presente, ele já passou. Ele não é infinitesimal só. Nem o infinitesimal. Você for tentar observar o infinitesimal, ele já passou. Então não existe presente, não existe futuro, não existe passado. O que existe é quantidade de movimento em todo o universo. Como não tem o vácuo absoluto. Por que em todo o universo? Porque no vácuo, como não existe o vácuo absoluto, já tentaram até na Alemanha criar o vácuo absoluto, nem que seja por um átomo. Ora, se tem um átomo, tem massa. Se tem matéria, tem quantidade de movimento. Massa vezes velocidade, velocidade espaço sobre tempo. Outra coisa. Então, o tempo ele é relativizado ao espaço, mas ele não existe. Ele passa, mas ele não deixa, ele deixa vestígios do passado. Ele tem previsões do futuro que ninguém sabe. E probabilística. E no presente, eu vou falar com vocês agora. Vou pegar o tempo, passou. Ele existe, mas em movimento, quantidade de movimento. Assim mesmo, ele está implícito na equação de quantidade de movimento. Massa vezes velocidade, velocidade de espaço sobre tempo. Tá certo? Então o tempo em si, ele não existe, ele está relativizado. Agora preste atenção. Eu estudei relatividade em Física 12, na PUC de Petrópolis, tá? Com um professor alemão. Enfim, não estou aqui para falar do meu currículo, nem para falar de mim, só para mostrar que eu tenho esse conhecimento. Quando você é muito pequeno em relação a uma coisa muito grande, não sei se isso é retratado até em filmes. Esses filmes de ficção científica é tudo baseado na teoria da relatividade de Albert Einstein, todos eles. Então, vocês já viram Terra de Gigante, por exemplo? Ou os dinossauros. Aí o camarada é pequenininho e o dinossauro está passando lentamente. Então, quanto maior a distância, mais lento. Então, as estrelas, elas estão em altíssima velocidade. Nós é que não percebemos, porque elas estão muito distantes. Então, elas tendem a ficar paradas.
A nossa existência é que não percebe o movimento de alta velocidade delas. Tá certo? Então eu fiz esse vídeo para acabar com essa dúvida. E estou aqui aberto a qualquer centro de pesquisa. Eu que estudo física também. Então, o tempo não existe. Nem o passado, nem o futuro. Porque o que existe é quantidade de movimento onde tem matéria ou massa. Então, quantidade de movimento é massa vezes a derivada da velocidade pelo tempo. Então existe, o tempo ele é relativizado ao espaço-tempo. Por isso que Einstein unifica espaço-tempo. Então, de acordo com a tua posição no espaço, ele vai passar diferente. E as estrelas não estão paradas, não. Elas estão em velocidade altíssima. Só que a nossa existência é como a existência de um inseto, de um mosquito. Então, não percebe isso. Não dá tempo para isso. Então, o tempo relativizado, ele existe. O espaço-tempo. Agora, o tempo absoluto, ele não existe. Agora, existe uma coisa que eu acho muito interessante, que é o ciclo de Carnot. Repare, no ciclo de Carnot, você tem uma pequena expressão disso aí. Porque eu vou falar de Big Bang e limites do universo. Tá certo? Tem a teoria do Big Bang e tem a teoria dos limites do universo. Bem. Pressão, volume, isométrica e isométrica. Aqui a transformação é adiabática. O que é uma transformação adiabática? É que quando não há troca de calor com o meio. Então, quando não há troca de calor com o meio, a energia é igual a um trabalho negativo. Tá? Porque trabalho mais energia interna é igual a troca de calor com o meio. Como não há troca de calor com o meio, você tem que Q0 menos W é igual a energia interna. Então a energia interna é um trabalho negativo. Esse é um sistema adiabático, que não há troca de calor com o que Carnot deduziu isso nos pistões dos motores. Que ele tem uma transformação isométrica, e aí ele muda de temperatura no ponto adiabático, onde a energia interna é que trabalha, e um trabalho negativo, como se fosse de repulsão. Como, de acordo com a teoria do Big Bang, se houve um início, tem um fim. E, além desse... E chegando nos limites desse fim do universo, conseguirem chegar, lá nos limites do fim, não tem nada, o nada absoluto. Se não tem nada fora dos limites do universo, não tendo nada, não tem massa, não tem matéria, não tem quantidade de movimento, não tem velocidade e não tem tempo. Então, fora dos limites do universo é atemporal. Antes do Big Bang não tinha nada. É atemporal. Depois foi expandido, está nos 3 graus acima do zero, 3 graus acima do zero absoluto, aproximadamente 3 Kelvin, em todas as direções do universo, o resíduo do Big Bang. Aí que vem a teoria do Big Bang. No entanto, não está provada, é uma teoria, mas fora dos limites do universo, no limite, o universo vai crescendo. Aqui, ó, então vamos supor, está aqui. Fora desse limite aqui, é adiabático. Ou seja, é atemporal. Então, fora dos limites do universo, adiabático, atemporal, pela termodinâmica. Dentro do limite do universo,
o tempo também não existe. O que existe é quantidade de movimento. E o tempo está implícito e relativo a determinados pontos do espaço. Ele não existe sozinho. T-E-M-P-O ou time não existe sozinho. Tempo não existe sozinho, logo o tempo não existe. Foi por isso que eu fiz esse vídeo. Estou aberto a qualquer centro de pesquisa que me prove que o tempo existe sozinho. Muito obrigado, me permito, vou desligar a câmera.